Presta atenção, gente, não use andador no seu bebê. Se você não quer provocar um acidente ou realmente fazer algo que vai prejudicar o seu bebê, não faça isso. E eu vou te explicar por quê nesse vídeo. Gente, andador em bebê, vira e mexe, chega essa pergunta lá no direct do Instagram. Aliás, se você não me segue lá no Instagram, vou colocar aqui, é o @pediatria descomplicada. Me segue lá também que tem vários conteúdos. E eu sempre recebo essa pergunta sobre andador no blog, né, o Pediatria Descomplicada também.com.br. Sempre falo sobre a questão do andador e é muito importante que a gente esclareça isso de uma vez por todas. Então, primeiro, por que o andador não deve ser utilizado ou não deve ser usado como um instrumento para ajudar o bebê, para estimular o bebê, enfim, N coisas. E sempre vai ter aquela tia, avó falando, não, mas eu sempre usei, foi ótimo, vocês andaram com 10 meses, não sei o que, e foi muito bom porque o andador ajudou a estimular, mas temos que tomar cuidado, tá bom? Então, primeira coisa, gente, o andador ele já foi proibido, tá, pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Ele é proscrito e não deveria, né, nem existir mais no mercado. Mas a gente ainda acha muito por aí, infelizmente. E aí, alguém vai dizer assim, porque vai dar uma independência para o bebê, porque a mãe, né, ela precisa fazer as coisas e aí o andador ajuda. Tem que tomar muito cuidado porque o andador é perigoso. Primeiramente, eu falo que a criança, ela precisa de movimento, ela precisa de liberdade de movimento. E quando você coloca uma criança no andador, né, dizendo aquele andador clássico, né, que tinha uma bandejinha, as rodinhas embaixo e a criança ficava suspensa, né, como se fosse um estofadinho com 2 buracos, com as perninhas e ficava andando para lá e para cá, sem saber andar ainda. Então tem criança que usava o andador desde 6 meses, usava o tal do andador sem saber andar e às vezes numa velocidade grande por aí. Só que qual que é o perigo? Primeiro, que a criança ela fica numa posição suspensa. Então, o mesmo problema que a gente usa às vezes, eu falo às vezes em carregador. Aliás, tem um vídeo sobre carregador de bebês, qual que é o melhor, tal, e por quê. Então, vocês vão entender por quê. E por que a perninha do bebê não pode ficar pendurada. Porque no que a perninha do bebê fica penduradinha assim, você provoca não chega a provocar, mas você força o quadril para baixo de um jeito que não deveria acontecer, né? O bebê sempre tem que ficar com o quadril apoiado e a perninha bem apoiada. Porque o que acontece? Quando o andador, geralmente a gente coloca a criança no andador, às vezes ela mal aprendeu a sentar. Nós não podemos pular marcos de desenvolvimento da criança e a criança acaba pulando, às vezes até o marco de ficar de pé, de engatinhar, antes até mesmo de andar. Porque ela está simplesmente andando porque ela está conseguindo deslocar as perninhas aí. E aí a criança fica com a perninha ainda, além de ficar com a perna pendurada, ela fica na ponta do pé. Então ela não apoia a base inteira do pé e acaba ficando mais na ponta. Isso também pode atrapalhar muito no desenvolvimento da criança. Então não faça isso. Eu costumo fazer uma ilustração que eu gosto de falar porque eu acho que faz muito mais sentido na nossa cabeça quando a gente consegue associar isso. E qual que é a associação? É a mesma coisa você dar um andador na mão de um bebê ou deixar o bebê usar o andador do que você dar a chave do seu carro para o filho adolescente que ainda não sabe dirigir. Você faria isso? Né? Você daria a chave do seu carro para o filho adolescente que não sabe dirigir ainda? Quão perigoso seria se ele saísse por aí andando de carro, causando aí possivelmente um acidente grave. Então, não faça isso. Lembre de mim, lembre-se que não vale a pena o risco, tá? E terceiro, gente, o andador, ele não vai fazer com que o bebê ande mais rápido, ele não vai ajudar na marcha do bebê. Pelo contrário, né, o bebê vai ficar com o quadrilzinho ali suspenso, ele vai ter dificuldade de andar
né? Ou seja, porque ele vai andar na ponta do pé e isso não vai acelerar o desenvolvimento dele. Então, não faça isso, como falei, é perigoso, além de ser desnecessário, tá bom? E quarto, gente, o andador desde 2013 ele foi suspenso pela justiça a sua comercialização. Porém, existem alguns estabelecimentos comerciais, lojas, que ainda vendem esse tipo de brinquedo, né, esse tipo de coisa, e colocam em risco a vida das crianças. Então tome muito cuidado. E agora uma palavra para quem, enfim, tá falando aqui, mas eu dei pro meu avô, né? Se você é vovó, se você por acaso já deu pro seu filho, ou enfim, né? Teve esse caso, eu falo assim, tudo bem, as coisas evoluem, a gente aprende muita coisa, né? Hoje, o que se fazia antigamente não se faz mais, então a gente precisa entender que eu tô aqui para avisar e para falar algo que pode ser perigoso, né? Então não faça isso. Por exemplo, você usa um andador na beira da piscina, fora de casa, existe risco, por exemplo, da criança até sair para a rua, a criança tem alcance a lugares muitas vezes mais perigosos. Como falei, escada, sacadas, piscinas, isso é muito perigoso. É lógico, mas você vai falar, mas eu vou ficar sempre de olho, nananã. Se você vai ficar sempre de olho no seu filho, não precisa do andador, né? Eu falo assim, coloca no chão um tapetinho, tira todas as coisas que podem ser perigosas ao redor, deixa ele com alguns brinquedos, fica ali um pouco de olho enquanto você está fazendo as coisas, porque eu sei que é difícil, eu sei que muitas vezes a gente precisa otimizar nosso tempo, a gente, né, tá cuidando do bebê e tem que fazer outra coisa, mas cuidado, existem formas mais seguras de você entreter o seu bebê, de você ajudar o seu bebê e não colocá-lo em risco, tá bom? Então fica aqui o meu recado, compartilha aqui esse vídeo para o máximo de pessoas, para que, né, a gente não cometa mais esse erro, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!